Boa tarde. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus continue a nos envolver. Sejam todos bem-vindos a mais esse horário da nossa palestra pública, aqui na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, CEPAL. Hoje nós temos então a primeira rodada das pizzas, do ano de 2014. Então, aqueles que estiverem interessados em adquirir, é só se dirigir ali no nosso atendimento, na frente da secretaria, que terão a oportunidade de saborear uma pizza com alguns ingredientes a mais, do que o normal. Então, para nós começarmos a nossa tarefa, eu convido a todos nesse momento que nos unamos em pensamento para a nossa prece inicial. Vamos então agradecendo aos bons espíritos que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida, a Jesus, nosso irmão, mestre, modelo e guia, e a Deus, nosso Pai, o Pai da vida. Agradecemos pelo dom da vida simplesmente, porque já despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais, numa breve experiência, num corpo perecível, num mundo onde tudo são provas e expiações. E compreendemos também que só de nós depende para a nossa evolução, para um mundo melhor. Então, muito obrigado, Pai. Mesmo com sofrimento, mesmo com lágrimas. Agradecemos também por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, como bem nos ensinou Jesus. Onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali Tu estaria. Fica conosco e que possamos estar com os ouvidos de ouvir, para que a mensagem a ser veiculada encontre abrigo em nossos corações. Que assim seja, Senhor. O nosso expositor de hoje é o Eloy Lemos de Melo. E o tema é um projeto da sociedade aqui. Já estamos na segunda parte, e é raiva e transtorno emocional. O poder infeliz de envelhecer o sentimento da criatura humana. Sobre esse tema, procuramos alguma frase para ajudar um pouco ou provocar um pouquinho o Eloy, e nós encontramos uma mensagem de número 187 do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam. E a timidez encontra uma forma de levar aos complexos da autopunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por Ele amado, que te protege e abençoa. Não te afastes das suas leis, e se te enganares, ao invés de se entregares aos conflitos desnecessários, retorna ao caminho do dever sem receio nenhum.
Então, nesse momento, pedimos ao Eloy que nos conduza. Muito boa tarde, meus queridos amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando desta vez um tema de bastante relevância, principalmente para os dias atuais. Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês, desta vez especialmente, duas referências que nos serviram de base para esse estudo e para aquilo que nós pretendemos conversar com vocês hoje. Uma delas é Conflitos Existenciais. Esta obra, escrita pelo espírito Joana de Ângeles, que é guia espiritual do grande orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Esta obra, então, nos serve de referência para os estudos desta tarde e é um livro fantástico. Trata de diversos conflitos que nós trazemos, apresentando sempre a origem de cada um deles, discute, desdobra cada um e, por fim, apresenta o tratamento de cada um também. Então fica a dica para vocês, embora no momento parece que há uma certa dificuldade em encontrar este livro nas editoras, mas fica como dica para vocês. E apresentamos o livro até por dever de gratidão, na verdade. Também não podemos deixar de falar que nos serviu de referência, como sempre tem sido, como sempre temos nos esforçado por fazer em todas as nossas exposições e falas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano completa 150 anos. ...150 anos iluminando consciências. O Evangelho segundo o Espiritismo também aquece corações. É uma obra magnífica. O Evangelho segundo o Espiritismo foi materializado pelas mãos de Allan Kardec, fortemente inspirado pela espiritualidade superior. É uma das 5 obras básicas da doutrina espírita e deveria ser, portanto, uma prioridade em nossas leituras. Nós, que abraçamos a doutrina espírita, deveríamos ter esta como uma das prioridades de leitura e de estudo. Porque é uma obra bela, como as obras de Allan Kardec. Ela é bela, é profunda. Parece que você leu e já entendeu tudo, mas daqui a pouco você vai encontrar outro ângulo, outro aspecto. Daqui a pouco, em outro momento da tua vida, vai te falar diferente aquele texto. É realmente uma obra fantástica, porque é assim a doutrina espírita. A doutrina espírita chega às nossas vidas e vai nos convidando através das obras, através da compreensão, através da literatura complementar, séria, como por exemplo, do Espírito Nobre Joana de Ângeles, Emmanuel. Esta doutrina vem chegando e vai nos convidando a uma transformação, vai nos convidando a reflexões, vai nos convidando a movimentarmos-nos, convida ao movimento, convida à renovação. E neste movimento, inevitavelmente, nós vamos compreendendo e conhecendo melhor as emoções que carregamos todos nós. Porque nós carregamos diversas emoções, que têm origem em diversas fontes, mas em eras remotas. E vamos conhecendo melhor estas emoções, estes sentimentos, e é necessário que as conheçamos melhor, porque não é possível fazer transformação, fazer modificação, sem que você se conheça. Portanto, é um convite ao autoconhecimento, à autoiluminação.
E essa é uma das coisas que realmente nos encanta, em particular, a respeito da doutrina espírita. Porque em nenhum momento, desde a primeira vez que nós pisamos nesta casa, sentamos em uma destas cadeiras, nenhum momento nos foi oferecido de graça a salvação, nos foi oferecido de graça a solução de todos os problemas. Porque a doutrina espírita é tão altruísta, tão humilde de coração, que não se preocupa em prender ninguém, em segurar ninguém. Sendo assim, não promete nada. Mas convida e apresenta propostas, sugestões. Se estas sugestões fizerem sentido a você, como fazem hoje para nós, então, graças a Deus, está tudo bem. Dentre estas emoções, hoje nós destacamos a raiva. A raiva, a cólera, a irritação, o ódio, a crueldade. Nós pretendemos falar então sobre esta emoção, este sentimento que cada um de nós carrega. A agressividade é, na verdade, uma energia. É uma energia que a gente traz conosco desde o momento em que nós estagiamos no reino animal. Em nosso processo evolutivo, passamos por todos os reinos. E passando pelo reino animal, a agressividade se fez presente. Uma energia que impulsiona. A agressividade era usada, então, no momento de buscar o alimento, a caça. A agressividade era usada também para a autodefesa, para que a gente se defendesse dos outros animais, também para não virar caça. Para que a gente se defendesse das intempéries e das adversidades naturais. Então a agressividade é uma energia que permeia por todos nós. E ela, por si só, não é boa e nem ruim. Ela não é boa nem ruim. Em O Livro dos Espíritos, na questão 742, pergunta a Allan Kardec: que é o que impele o homem à guerra? O que é que empurra, o homem às guerras? O que é que faz o homem procurar as guerras, meu Deus do céu? E a resposta dos Espíritos, que é um pouco mais longa do que está ali, começa dizendo que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E o transbordamento das paixões. Então, os Espíritos estão mostrando para nós que estes sentimentos em particular, nós já trazemos de muito tempo. É a predominância da natureza animal, porque, por incrível que pareça, em nós ainda predomina a natureza animal. Nós estamos caminhando para a humanização. Caminhando para a espiritualização. Em nós ainda predomina a natureza animal. Mas a agressividade, que vem desde lá, ela não é, como eu já havia dizendo, nem boa e nem ruim por si só. Porque é uma energia e que foi fundamental em nosso mecanismo evolutivo. Então, a mesma energia que eu uso para erguer um prédio de 30 andares é a energia que eu gasto para implodir esse prédio de 30 andares. A mesma energia que eu gasto para dar um tapa numa criança é a energia que eu uso para erguê-la e abraçá-la. Portanto, a agressividade, por si só, não é nem boa nem ruim, e depende, portanto, da direção que nós damos a esta energia.
No entanto, nesta tarde, nesta hora, nós vamos dar um enfoque especial ao aspecto negativo, quando nós direcionamos de maneira negativa a agressividade, e que, na verdade, tem sido ainda para nós o predominante. Nós vamos analisar, então, este comportamento nosso de direcionar toda esta energia de maneira destrutiva. Então, eu gostaria que, olhando para essa figurinha, vocês fossem analisando aí onde é que cada um de vocês se encaixa. Está mais lá para o começo, está mais aqui embaixo, está ali pelo meio. Estou perguntando para os homens, os encarnados. Porque as mulheres, né? Espíritos evoluídos, mais próximos da divindade, perto do divino. Divino é o nome do cabeleireiro, aquele lado. Né? Mas, enfim, se algum de vocês, vai que de repente a gente se enquadra em algum desses pontinhos ali. Porque são as formas em que a agressividade se expressa negativamente. Então, temos, por exemplo, a irritabilidade, a irritação. Aí a pessoa já acorda mal-humorada. Agora saiu um solzinho aqui fora. Eu conheço um colega de trabalho que quando ele chega no trabalho, com um dia cinzento, nuvens, ele já está mal-humorado. Acorda de mau humor, por causa do tempo. Se fosse lá na minha região, em Santa Catarina, em Lages, aí certamente você vai acordar de mau humor metade do ano, porque é um frio horrível. O frio deixa a gente irritado, de mau humor. Se é muito quente, como andou por aqui esses dias, você também fica de mau humor, fica irritado. E a gente se irrita. Se irrita porque alguém não te atendeu como devia. Se irrita porque alguém te atendeu demais. A gente vai se irritando. É a irritabilidade. E há pessoas que vivem assim, num estado quase constante. E aí isso pode ser um caso de tratamento terapêutico. Nem estou falando daquela irritação, aquela transitória, mais rápida, né? Chegou a conta do cartão de crédito em casa, chegou a TPM, que também promove esta irritação, em algumas mulheres mais, em outras menos. Nem estamos falando desta irritação mais rápida. Às vezes é uma irritação que o ser vai carregando, começa a gostar daquele hábito de ser mal-humorado. Mas a agressividade pode ir se intensificando. Mesmo que momentaneamente, instantaneamente, nós podemos ter, por exemplo, a cólera. A cólera também é uma expressão desta energia descontrolada, direcionada negativamente, destrutiva. E a cólera se apresenta quando a gente grita, gesticula, esbraveja, buzina dentro do carro. É a pessoa colérica. Às vezes ela esbraveja e muitas vezes é necessário que, se você está do outro lado, tome cuidado. Trate de tentar trazê-lo de volta à serenidade ou saia de perto. E aí eu vou pedir licença para contar uma história que eu escutei há poucos, justamente estudando, gente. Eu estudei essa palestra, vocês estão vendo. Eu escutei há pouco do grande orador espírita, que a grande maioria de nós conhece, Alberto Almeida. Ele relata um caso de uma paciente. E ela ligou para o marido. Ele estava gritando, esbravejando. Ela disse, desculpe, foi engano. E desligou. Ela ligou a segunda vez. E ele ainda estava gritando. Diga logo, o que você quer? Ai, desculpa, eu estou tentando falar com meu marido, foi engano. E desligou de novo. Aí ligou a terceira vez. Ele falou, meu bem, diga, o que você quer?
Ai, meu bem, graças a Deus. Eu estava tentando falar com você, liguei 2 vezes, caiu no número errado e era um homem grosso, bruto. Então ela conseguiu achar uma forma de não trabalhar aquela mágoa dentro dela, né? Porque do outro lado ele estava colérico. Ela apresentou a outra face, que nós vamos falar mais adiante. Então, a cólera é daquele jeito. Quando você buzina, grita, esbraveja, não concorda, reclama. E a cólera é, portanto, um comportamento agressivo contra as pessoas e que tem consequências também internas. Como a raiva, porque a raiva é uma expressão ainda mais intensa. Então, com a raiva é pior, porque raivoso você pode partir para a agressão física. Você chuta a porta do carro do outro no trânsito, você bate a porta e pode, inclusive, partir para a agressão física. E a raiva é um problema. Já diz o ditado popular muito sabiamente que a raiva nos deixa cegos. E realmente a raiva cega, porque ela empana completamente o nosso discernimento. Então a pessoa com raiva, muitas vezes, ela enfrenta um outro grupo, sem nenhuma condição. Deveria usar aquela energia para correr, mas não, ela enfrenta. E a cólera e a raiva são presentes em nossos dias atuais. Porque em nossos dias atuais há muito presente ainda a desconfiança, a avareza, a arrogância. E esses conflitos internos nos fazem externalizar esse desconforto através da agressividade, muitas vezes a cólera e a raiva. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 9, no item 10, que é assinado pelo Espírito Hahnemann, ele faz um estudo fantástico sobre a cólera, neste item denominado cólera. E ele diz o seguinte: não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Falando então o Espírito Hahnemann que a cólera, a raiva também, às vezes ela é expansiva, explosiva. Você vai lá, chuta, bate, quebra, bate a porta. E se você tiver força suficiente e achar que o outro não tem muito, você pode inclusive bater nele. Mas às vezes ela pode ser concentrada. E esta cólera concentrada, esta raiva concentrada, é quando você sorri. Mas lá dentro você já está planejando. Tem troco. Vai ter volta. Deus é Pai. Que a gente coloca daí na conta de Deus logo. E se isso vai evoluindo, meus amigos, a gente vai descendo essa rampa. E nós vamos descendo essa rampa e a gente vai parar no fundo do poço. Porque o ódio e a crueldade, esses são diferentes. Porque esses não estão presentes entre os animais. Esses são sentimentos exclusivamente nossos, espíritos que estão evoluindo, já passaram do reino animal, só nós carregamos o ódio e a crueldade. Porque o animal, o leão, quando caça, ele satisfaz a fome, depois ele fica ali deitadinho, fica olhando os bichinhos pastando, ele não agride ninguém. Nós agredimos. Então, quando a gente não explode em direção ao outro fisicamente, mas vai alimentando esse sentimento dentro de si,
vai colocando na conta de Deus. Aí de repente descobre que aquela pessoa está doente. Nossa, você viu? Está com câncer. Mas ele vai despertar. Agora ele vai despertar. Foi Deus. A dor é uma bênção, vai ser bom para ele. E se ela for uma pessoa, tua amiga íntima, e você desmascarar este comportamento, parece que você está se vingando, né? Ela vai explodir. Imagine, você está pensando que eu sou capaz de pensar uma coisa dessa, vou querer o mal do outro. É a raiva concentrada, disfarçada. Pode se transformar em ódio e às vezes até chegar à crueldade. Porque às vezes você planeja uma vingança, você planeja um revide, passa anos matutando. Tem um caso psiquiátrico, ele contando ao terapeuta que... Estava contando um caso que aconteceu com ele, de um amigo. Um amigo fez alguma coisa para ele, e ele começou a contar, ele começou a falar, ele começou a esbravejar, e começou a suar frio, começou de repente a ficar trêmulo. E o psicoterapeuta ficou um pouco assustado, porque ele já tinha 70 anos de idade. E perguntou, mas quando que aconteceu isso? Eu tinha 7 anos. Então, quase 70 anos de ódio. Com a mágoa corroendo. Ressentimento. Ressentir é sentir de novo. Se você quer saber se está com algum ressentimento, pensa de novo no assunto. Se começar de novo a tremer, se começar a suar, se começar a palpitar, estar sentindo tudo de novo. É ressentimento. Mas, vejam bem, nós ainda temos algumas coisas para dizer. Já vamos adiantando que nenhum de nós deve sair aqui hoje se sentindo um espírito inferior, porque ainda sente raiva, ainda sente ressentimentos, ainda sente mágoa. Nós temos que aceitar que isso é um fato em nossas vidas. É a nossa condição evolutiva. A gente não pode se iludir. A gente não pode agora querer sair de dentro da casa espírita se sentindo um Francisco de Assis. Se ainda não é nosso caso, porque vai que tem algum por aqui que às vezes a gente não sabe. Mas a gente tem que se conhecer e admitir que estamos neste processo, saímos ontem das cavernas, e ainda trazemos conosco estes sentimentos. O problema é como no caso deste senhor. Sentir a mágoa é normal. Sentir a raiva naquele momento é normal. Significa até que está tudo bem. Você é uma pessoa normal. Porque se você não sentir nada, é perigoso. Porque às vezes há coisas que nos tiram realmente do equilíbrio. Então é normal irritar-se, é normal sentir a raiva, é normal sentir a mágoa. O que não é aceitável mais é que você vai internalizando este sentimento e que você não se liberte dele. E aí se transforma em ódio. E se for possível, você vai se vingar. E eu conheço um caso de família. Ele, quando era jovem, ele tomou um tapa na cara de um adulto, na rua. E ele prometeu que quando ele crescesse, ele ia encontrar aquele homem e ele ia revidar. E aconteceu. Ele tornou-se adulto, encontrou aquele homem novamente, e em vez de dar um, já deu 2, 3. Isso é caso real, caso de família,
aqui, contando para vocês. Vejam, os anos se passaram e a mágoa ficou aqui. Ficou trabalhando. E, portanto, esta energia, esta agressividade foi liberada destrutivamente numa forma de vingança. Mas, se a agressividade tem origem em eras remotas, diz o espírito Joana de Ângeles que ela também se origina em outra vertente, que é na infância, quando vamos conhecendo as frustrações, as castrações, quando vamos sofrendo as injunções da vida corporal, e a agressividade passa também a se instalar a partir dali. Portanto, é lá na infância que nós vamos aprender a controlar a agressividade. E é lá na infância que nós vamos começar a trabalhar nossos pequeninos para controlar a agressividade. Papel fundamental da paternidade. E só por esse motivo eu fiz questão de trazer a questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. É de ficar assustado, gente. Numa frase só, ele disse que é missão, é dever e nós vamos arcar com a responsabilidade. Responsabilidade de orientar, disciplinar, dar uma direção à agressividade. É como um barquinho que está navegando. Se ele for demais para uma margem, ele encalha. Se ele for demais para outra, ele encalha também. Então, é difícil. Porque com os meninos, os pequeninos, nós vamos ter que ensiná-los a equilibrar a agressividade. Não vai dar para reprimir. E também não vai dar para liberar. Porque há o risco de ele virar um boxeador nas ruas. Pode ser que daqui a pouco ele saia queimando gente nas ruas. Mas você também não pode reprimir. Porque se você reprimir, ele não vai saber nunca manejar este sentimento. Não vai saber manejar esta emoção que de tempo em tempo vai surgir. E aí acontece, como um outro caso, me permitam mais uma vez, de um rapaz que procurou um tratamento porque não conseguia controlar a agressividade. E é uma história muito interessante, porque ele conta que era um jovem rapaz, então, corpo físico, trabalhado pela academia de jiu-jitsu, e ele disse que uma vez, provocado na academia, ele levou um colega ao coma. Foi ao coma. Foi um caso tão grave na cidade que ele teve que se mudar de cidade. E foi procurar tratamento. E era uma pessoa que, aparentemente, extremamente pacífica. Serena. E ele diz, eu não sei controlar a minha agressividade. Porque se você quiser levar meu carro embora, eu dou a chave para você levar. Porque se eu tentar contestar, eu sou capaz de matar. E ao longo do tratamento, então, o que se foi percebendo é que ele sofreu severas castrações psicológicas na infância e, portanto, não consegue manejar aquilo. Porque quando vem, ele não sabe o que fazer. Então o menino bate a porta quando sai. Você diz, meu filho, eu acho que você bateu a porta e que nem vai abrir mais. Chama ele para reflexão. Pode ser que na próxima vez ele bata, volta e diz, foi mal. Já está pensando. É necessário, portanto, quando a criança apresenta a agressividade, e ela vai apresentar, é necessário que a gente a chame para
uma alternativa, que ela reflita. Se ela chora porque jogou o brinquedo no chão e quebrou, deixa chorar. É importante que chore, várias lições se tiram dali. Meu filho quebrou o brinquedo, agora você jogou no chão, quebrou. Mas chora, deixa chorar. Não é para chorar, não pode. Deixa que chore. Ele vai tomar uma injeção. Aí ele vai perguntar, mas dói? Você diz, não dói nada. Mas como que não dói? Você diz, dói um pouquinho. Você lembra aquela picada do mosquito lá? Um pouquinho mais, vamos ver. E se ela chorar, que chore. Você diz, meu filho, doeu, né? Está doendo, mas vai passar. Porque cerceia demais, a gente não aguenta ouvir choro, né? A gente não aguenta ouvir choro de criança, né? Então, para se libertar do choro, você oferece o mundo para ela, mas vai ter consequências danosas. Então, não reprimir a expressão daquele sentimento, porém, não deixar que ele saia feito um cavalo desgovernado, porque as consequências também serão muito ruins. É necessário a gente destacar o seguinte. Na questão 459, famosa questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Há uma pessoa aqui da casa que eu gosto muito de conversar sobre doutrina espírita, e um dia ela me disse assim: quando você lê uma pergunta e uma resposta dessa, às vezes você até entende, muita gente entende, compreendeu o que está escrito, mas é necessário parar para pensar qual é a consequência disso. Eles estão dizendo que os espíritos nos influenciam a tal ponto que eles nos dirigem. Então há que ter uma consequência moral em nossas vidas isso. Se, analisando o aspecto da agressividade destrutiva, se eu me deixo levar facilmente pela raiva, pela cólera, não há dúvidas de que eu sofrerei influências de espíritos que estão no mesmo teor de vibração. E eles podem me secundar. Eles vão me secundar em minhas ações. Eu vou agredir as pessoas. E é possível que eu acabe matando alguém. E é possível ainda que depois eles me façam eu me matar. Cometendo aí um grave delito contra as leis naturais. Então, aqueles de nós que temos a tendência a falar alto, a esbravejar, aqueles de nós que têm a tendência de subir com os 2 pés na buzina, cuidado, muito cuidado. Porque a influência espiritual pode potencializar nossa força, nos cegar completamente, e aí vamos ter que responder depois por atos que jamais gostaríamos de ter feito. Além disso, é necessário a gente recordar o seguinte: um espírito protetor, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido.
aqui é um problema que a gente tem que encarar. E talvez uma das coisas que mais nos ajude, estou falando mais particularmente, é a gente compreender que realmente, gente, é o orgulho ferido. Porque a gente se julga uma personalidade intocável, importante, excessivamente. Então, como que pode alguém me fechar no trânsito? Isso fere o meu orgulho. Como pode o atendente não me olhar quando está me atendendo? Isso me fere. Porque então eu não sou tão importante assim. Como pode? E esse orgulho ferido está por detrás de, eu diria, 99% das nossas loucuras, das nossas agressões verbais, das nossas discussões no telefone, em qualquer lugar. Eu conheço um caso também de uma pessoa que, uma vez no hotel, estava lá hospedado e aí pela manhã foi tomar o café e faltou pão no café. Vocês vejam o hotel, tudo bem. Mas faltou pão no café. E, na verdade, o café só tinha pão. Pão, margarina e o café. E faltou pão. Mas ele, nervoso, saiu batendo o pé. E um atendente do hotel disse: mas senhor, só faltou pão. Ele disse: mas num lugar que só tem pão, faltou pão. Ele quase pulou no pescoço. O orgulho ferido. Ah, mas é muito justo. Mas é o orgulho ferido. Porque como eu estou pagando e eles estão fazendo isso comigo? E por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, como que a gente vai se libertar? Praticando o bem e a oração. Praticando o bem. E para a gente que está já caminhando para a reta final, eu separei para vocês um caso que eu gostaria de compartilhar. Era no dia 8 de junho de 1972. 8 de junho de 72. Era num vilarejo, um pequeno vilarejo chamado Trang Bran, no Vietnã. Naquele dia, a família de Kim Phuc estava reunida dentro de casa. E eram dias difíceis aqueles, porque estávamos no auge da guerra do Vietnã. E a cidade estava assustada. E a família ficou ainda mais assustada quando começou a ouvir o ronco dos aviões americanos sobrevoando o vilarejo. E começaram a ouvir os estouros. Porque as bombas, os estouros são assustadores, são horríveis. E aquela família olhou para fora e percebeu que o vilarejo estava sendo incendiado. Incendiado pelas bombas de napalm, que são fabricadas com substâncias químicas preparadas para incendiar e alastrar o incêndio. E eles pensaram então em correr para um templo que havia próximo da casa. E Kim inocentemente pensou ainda: correr para o templo, porque lá é um lugar sagrado, lá a gente vai estar seguro. E pensaram em correr, quando a casa deles também começou a incendiar. E naquela confusão, naquele desespero, naquele medo, o fogo, algumas paredes caindo, a fumaça, os pais, os filhos se perderam, uns correram para um lado. E Kim
desesperada, enfrenta as chamas e sai correndo. Ela estava vestida com roupas bem fininhas, muito leves. Foram queimadas quase instantaneamente. Quando ela atravessou o fogo e saiu do outro lado, estava nua. Kim Fook tinha 9 anos nesta época. Correndo nua, foi fotografada neste momento e acabou tornando-se um símbolo. Muitos dizem que ela é um símbolo da guerra. Nós, os que acreditamos no espírito imortal, temos certeza que não é. É um símbolo de esperança. Esta menina, com esta fotografia, que grande maioria de vocês conhece, tenho certeza, se transformou num ícone. A pergunta que eu deixo para vocês: vocês seriam capazes de perdoar os homens que bombardearam o vilarejo se você fosse a menina Kim? Na fotografia, em preto e branco, a gente não consegue perceber, mas quase 60% do corpo dela foi queimado. Queimaduras de 3º grau. Logo ela foi atendida pelo próprio fotógrafo. Não passou muito tempo, ela desmaiou. Foi levada a um hospital de emergência e o médico condenou a morte dela, condenou a vida dela. Ela estava decretada a morte. Mas o jornalista insistiu, correu para um lado, correu para o outro, ela foi atendida. E a vida de Kim continuou. Ela não termina nessa fotografia. Kim, hoje, com quase 52 anos de idade, é presidente da Fundação Kim Internacional, que trata de vítimas, principalmente crianças vítimas dos conflitos armados. Em uma entrevista recente, ela diz que, sim, ela perdoou. Ela teve a oportunidade de encontrar o capitão John Plummer, que coordenou o ataque ao vilarejo. E quando ela encontrou o capitão, ela foi em direção a ele e o abraçou. Recentemente ela disse: sim, eu perdoei. Porque a guerra não faz vencedores. São ambos perdedores. Ambos são sofredores. Eu sofro as dores físicas até hoje. Sofre dores atrozes. Mas ele, diz ela, ele sofre as dores morais. Kim é um exemplo. Ela é um exemplo de alguém que conseguiu capitalizar as dores, as mágoas, os sofrimentos. E ao invés de capitalizar tudo isso e direcionar para a revolta e a rebeldia, para a destruição, para uma agressividade sem fim, ela capitalizou tudo isso, transformando, vivendo e redirecionando. É, sem dúvida nenhuma, uma discípula de Jesus. Quem oferece a outra face. Porque nós não podemos fazer como aquele jovem que um dia na frente de um policial tomou um tapa na cara e ofereceu a outra. E aí tomou outro tapa na cara. E depois ofereceu a outra e tomou outro tapa. Isso é caso real também. Não oferecer a outra face é apresentar algo que ele não conhece. Ela apresenta algo que eles não conheciam. A outra face. Quem é como nós devemos ser? Nós somos os espíritas cristãos.
Nós abraçamos essa doutrina transformadora e regeneradora. E assim como ela, nós sabemos que são bem-aventurados os brandos. Esses possuirão a terra. Então, meus amigos, mais uma vez, pelo carinho e atenção de vocês, eu deixo essa mensagem. Muito obrigado a todos.